No final de 1836, muitos conversos mormons haviam se reunido em Kirtland, hoje. Como resultado, à medida que a população de Kirtland aumentava, os preços das terras aumentavam enormemente. Imóveis consideráveis, precisava de liquidez para saldar empréstimos pendentes, a fim de fornecer para necessidades de crédito da igreja, crescimento populacional e transações de terras em andamento. A liderança da igreja decidiu formar um banco. A Kirtland Security Society Bank Company foi organizado em novembro, com Sidney Rigdon como presidente e Joseph Emmett como caixa. Logo começaram a se espalhar rumores de que o banco havia sido fundado por uma revelação de Deus. William Paris, que foi membro do primeiro quórum dos 70 e membro pessoal de Joseph escrever na época, relatou: ouvi com sentimentos nada comuns quando ele declarou que a voz audível de Deus o instruiu a estabelecer uma instituição bancária antibancária, que, como a vara de Aaron, deve engolir todas as outras margens e crescer e florescer se espalhou dos rios até os confins da terra e sobreviveu quando todos os outros deveriam ser colocado em ruínas. Wilford Woodruff também relatou que uma revelação havia sido dada. Também ouviu o presidente Joseph Emmett Jr. declarar na presença de F. Williams, de Whitmer, São Emmett, W. Parris e outros no repositório escritório que havia recebido naquela manhã. Palavra do Senhor sobre o assunto da Kirtland Safety Society. Eu estava sozinho no quarto. Ele mesmo e ele não só tinha a voz do Espírito sobre o assunto, mas mesmo um audível voz. Ele não nos disse na época o que o Senhor disse sobre o assunto, mas observou que se prestarmos atenção aos mandamentos que o Senhor deu esta manhã, tudo cuide-se. Que o Senhor abençoe o irmão José com todos os santos e apoie os mencionados acima. Instituição e protegê-lo para que toda arma folheada contra ele possa quebrar e virá nada enquanto a Kirtland Security Society se tornar a maior de todas as instituições na Terra. Além dos rumores de revelações de Deus, os membros da igreja receberam um convite. Investir na sociedade na forma de versículo de Isaías. É sábio e de acordo com a mente do Espírito Santo, que você chame Kirtland. E receber conselhos e instruções sobre os princípios necessários para promover a grande obra do Senhor. Convidamos os irmãos do exterior para nos visitar e fazer um balanço em nossa sociedade de segurança, e também o lembramos das palavras de Isaías, contidas no capítulo 60 e mais particularmente versículos 9 e 17, que são os seguintes: certamente as ilhas vão esperar por mim, e os navios de Tarsis primeiro, para trazer o seu filhos de longe, sua prata e seu ouro com eles, até o nome do Senhor teu Deus, e ao Santo Um de Israel, porque ele te glorificou. Dadas essas três fontes, é claro que a adesão tinha sido dada profética garantias divinas de que Deus faria prosperar seu novo banco. Em janeiro de 1837, Orson Ide foi enviado para solicitar uma licença do Banco Estadual, enquanto Oliver Cowdery foi obter chapas para imprimir notas bancárias. Infelizmente, sua carta foi rejeitado pelo Estado. Segundo José, porque éramos mormons, o legislativo deu alguma desculpa frívola, sobre a qual recusou-se a nos conceder aqueles privilégios bancários que tão livremente concediam aos outros. Portanto, velho Ide foi forçado a retornar sem conseguir o objetivo de sua missão, enquanto o Elder Cowdery. Ele conseguiu, com grande esforço, obter as placas e trazê-las para Kirtland. Ao contrário da queixa de perseguição de Joseph, a legislatura de Will foi extremamente restritiva na emissão de cartas bancárias a qualquer instituição, rejeitando todos, exceto um dos pedidos recebidos durante os anos de 1836 e 1837. Isso se deveu, em parte, aos problemas fundiários nacionais, especulação, banca selvagem e falsificação. A emissão de notas sem carta era ilegal, mas Joseph já tinha as chapas de impressão feito, e os santos ainda precisavam desesperadamente uma solução para sua situação financeira. Ele decidiu emitir as notas de qualquer maneira, mas eles foram carimbados para ler Kirtland Safety Anti-Banking Society. Em outras palavras, a sociedade funcionaria como um banco, mas negaria o título. Isso escapou, em José mente, pelo menos, a lei que exige uma carta. Optar. Além de dispensar garantias celestiais, parece que José também usou um lugar método desonesto para inspirar confiança em investindo. De acordo com Chauncey Gilbert Wood, no banco guardavam 8 ou 9 vidraças caixas que pareciam cheias de prata. Mas os iniciados sabiam muito bem que eles estavam cheios de areia, apenas o tubo estava coberto com moedas de 50 centavos. O efeito dessas fotos foi como mágica, eles criaram confiança geral na solidez do banco, e aquela lenda ao papel moeda era como bolos quentes. Em volta, um mês era o melhor dinheiro do país.
William Parris, que tinha sido o caixa do banco em seus últimos dias, ele escreveu em 1838. Fiquei surpreso ao ouvi-lo declarar que tínhamos 60 mil dólares em espécie em nossos cofres. E 600 mil dólares em nosso comando, quando não tínhamos exceder 6 mil dólares e não poderia enviar nenhum. Avançar, também que tínhamos mais de 10 mil dólares de nossas notas em circulação quando ele. Como caixa naquela instituição, eu sabia que havia pelo menos 150 mil dólares. Joseph e outros líderes se venderam no banco por centavos de dólar. Heber Sikeba, por exemplo, recebeu 50 mil dólares valor das ações para um investimento de 15 dólares, no entanto, Emmett e Higdon ainda eram os principais proprietários e operadores. Na verdade, a propriedade da família Emmett. Dividido por 6 de todas as ações do banco. Eles pararam fazer uma fortuna se o banco fosse bem sucedido, mas, caso contrário, havia pouco risco para eles. Infelizmente, o sucesso do banco não foi nas cartas. Devido à má publicidade no Painesville Telégrafo sobre a sociedade incapacidade de resgatar cédulas, houve uma carreira no banco. Em 27 de janeiro, menos de um mês após a abertura do banco, o Telégrafo relatou que José havia fechado a loja dizendo ele não resgataria outro dólar e cento com a terra. Todo mundo com Kirtland bancário as contas agora perceberam seu dilema e tentaram desesperadamente para se livrar deles. Em 1º de fevereiro, ingressos vendidos por 12,5 centavos em o dólar. Em 9 de fevereiro de 1837, Samuel Rounds, atuando para Grandison Neville, apresentou acusações contra Joseph Emmett, Sidney Higdon e 4 outros por violar um estatuto bancário estadual que instituições proibidas de emitir notas de banco. Em 24 de março, Joseph estava no tribunal, onde ele perdeu e foi multado em $1.000. Joseph Emmett Sidney Higdon renunciou à sociedade de segurança, finalmente convencido de que o banco não era viável. Frederico G. Williams e Warren Parris foram escolhidos como substitutos. Entre 8 de junho e 7 de julho, a família M transferiu todos os seus bens para Oliver Granger e Jared Carter, além de outros 9 acionistas. Em meio a seus problemas, Emmett Higdon tentou escapar tirando uma semana de 5 viagem missionária ao Canadá. Quando eles voltaram no final de agosto, descobriu que metade membros da igreja haviam jurado lealdade a uma jovem que dizia ser clarividente. Sob uma pedra vidente negra na qual ela podia ver o futuro. Ela acreditava, como os seguidores fizeram, que José era um profeta caído. David Whitmer, Martin Harris e Oliver Cowdery. Cuja fã nas pedras videntes não diminuiu desde que Joseph renunciou a seu uso, eles se tornaram seus discípulos. Joseph finalmente conseguiu silenciar a garota, e ele persuadiu a maioria de seus convertidos para se encontrar com a igreja. A Kirtland Safety Society fechou para sempre algum tempo antes de 3 de setembro de 1837, com grande perdas sofridas por todos os investidores. Você está perdido causou dificuldades, confusão e amargura entre os santos. Em 27 de setembro de 1837, Joseph Sidney Higdon decidiu visitar o Missouri. Na sua ausência, a igreja novamente caiu em apostasia. Como resultado dessa apostasia, 50 líderes membros da igreja foram excomungados. Entre novembro de 1837 e junho de 1838, 2 ou 300 membros se retiraram da igreja. As 3 testemunhas, membro da primeira presidência, 4 membros dos 12 apóstolos, e vários membros do primeiro quórum de todos os 70 deixaram a igreja. Como Heber Kibar disse isso, durante este tempo havia não 20 pessoas na terra que declarariam que Joseph Emmett foi um profeta de Deus. 13 processos foram movidos contra Joseph entre junho de 1837 e abril de 1839 para coletar somas totalizando quase 25 mil dólares. Dos 13, apenas 6 processos foram resolvidos fora do tribunal, 12 mil dólares dos 25 mil dólares. Nos outros 7, os credores foram indenizados ou os ganhou por padrão. José foi preso 7 vezes em 4 meses, e seus seguidores conseguiu levantar os 38.428 dólares necessários para fiança. Em 12 de janeiro de 1838, diante de outro mandado de prisão, Joseph Sidney. Eles foram forçados a fugir de Kirtland. Eles escaparam cavalgando no meio da noite, fuzindo multidões armadas até chegarem ao condado de Clyde, Missouri. O indigente e os confusos membros da igreja logo o seguiriam. Dos que permaneceram na igreja, Christopher Crary disse: foi maravilhoso ver o que tenacidade que eles tiveram por sua fã no profeta. Quando souberam que haviam sido roubados, abusados e insultados,